Olá, boa noite, graça e paz. Estamos ao vivo para mais uma segunda-feira de live de casais. Eu sou o pastor Fábio. E eu sou a pastora Elaine. E juntos nós somos pastores, líderes, fundadores do Ministério Casamento a Três. Um ministério que tem por base e princípio implantar o reino de Deus nas famílias desta terra. Paz, justiça e alegria de Deus pelo Espírito Santo, do reino de Deus através do Espírito Santo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E nós também somos pastores auxiliares dos pastores Henrique e Eliana da Igreja Batista Betânia, na cidade de Campos dos Goitacazes, na qual também somos líderes do grupo de casais da igreja, não é verdade? Isso, e nós trazemos aqui nessa noite um abraço deles, os nossos pastores, pastor Henrique Lima e Eliana Lima, para todos vocês. Um abraço e também queremos deixar um convite, né, amor? Verdade. Queremos deixar um convite para que vocês participem conosco dos nossos cultos, né? Os nossos cultos presenciais já voltaram, graças a Deus, com todas as precauções, como nós temos falado aqui, né? Com tudo que a lei tem pedido para a proteção, né, de todos os membros. Então, com álcool gel, com a limpeza do templo, com a utilização de máscaras, tá? Então nós queremos deixar aqui para vocês o convite, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas é o culto de oração. Domingo, às 19 horas é o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, tá bom? Fica o convite que vocês possam participar com a gente lá, serão muito bem-vindos. Dá o endereço agora, pastor. Para você que é de perto, de Campos e Redondeza, bem facinho, no Parque Guarulhos, ali na rua Ibitioca, número 92, próximo ali da Praça do Lebré, tá ok? Você e sua família são nossos convidados. Bem facinho de chegar lá, tá bom? Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar para a gente poder entrar na nossa meditação de hoje, na nossa reflexão, né? Verdade. Na reflexão nossa da palavra de hoje, aquilo que Deus ministrou às nossas vidas e tem para nós hoje, no dia de hoje. Amém? Amém. Deus, nós queremos nessa hora te agradecer pelo dia, pelo privilégio da oportunidade de, junto com os teus filhos, podermos estar aqui em mais uma live de casais na segunda-feira. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que aonde esse vídeo alcançar, a família que for alcançada por essa transmissão, possa receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado, em especial para cada um deles, ó Pai. Que se cumpra o teu querer e a tua vontade de forma soberana, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém? Então, o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite é um assunto muito necessário dentro do casamento, mas também que é um assunto muito difícil, né? Quantos casamentos nós já vimos que falta, né, essa palavrinha que nós vamos estudar hoje. Essa técnica, essa habilidade. Isso, e por faltar isso no casamento, muitos casamentos são destruídos. Na verdade, é uma média mais ou menos de 80% daqueles casais que a gente atende. O maior problema, na verdade, está relacionado a esta questão, né? Verdade. Muitas pessoas, até no seu próprio pessoal, têm dificuldade com isso. E no casamento, então, fica pior ainda, né? Fica mais complicado. É verdade, né? Nós vamos falar hoje sobre o diálogo dentro do casamento. Nós vamos aprender hoje como nós podemos restaurar o diálogo dentro do nosso casamento. Porque quando a gente se conhece, a gente começa a namorar, nós ficamos noivos, a gente conversa, né? A gente namora. Porque você quer se apresentar e convencer a pessoa de que você é um bom partido. A gente conversa muito, né? A gente tem muito assunto, se não tem assunto a gente inventa assunto, mas a gente conversa, né? Verdade. E isso é muito agradável, porque isso traz intimidade, né? Faz com que a gente se conheça melhor, porque a intimidade dentro do casamento, gente, não é o sexo, o ato em si, vai muito além. E para você chegar, né, a ter um sexo da maneira como você deseja, né, abençoado por Deus, bom, precisa ter um caminho antes a se percorrer, né, para você chegar à verdadeira intimidade aí dentro do casamento. Exatamente. Nós vamos fazer um estudo aqui depois, amor, para o pessoal entender sexo, intimidade versus sexualidade. Sim. Cada coisa é diferente, né? Na intimidade, você precisa da intimidade para chegar na sexualidade perfeita no teu casamento.
né, mais prazerosa. Igual a pastora falou, intimidade não é sexo. Sexo é prazer, diversão, né, playground, é relaxante, mas não quer dizer que é intimidade. Intimidade é olho no olho, é quando você olha para a pessoa, ela já sabe o que você está pensando. É como nós temos aqui, nós já falamos isso algumas vezes presenciais, algumas pessoas já sabem disso, né? Às vezes pelo jeito que eu falo com a pastora no telefone, ela sabe exatamente como eu estou naquele momento. Se eu estou feliz, se eu estou preocupado, se eu estou triste, se eu estou chateado, se eu não estou afim de conversa, ela sabe exatamente. O que é isso? Intimidade. Intimidade é um conhecimento mais profundo, né? Então, para se haver essa intimidade perfeita, é necessário de que você se componha de algumas coisas. E uma delas é isso que nós vamos falar hoje. Sim, é verdade. Então, olha só, gente, vamos saber o significado da palavra, porque a gente ouve falar tanto, né, o que é um diálogo, e muitas pessoas nem sabem, né? Verdade. Vamos lá, para ver o significado da palavra, diálogo. Fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos, tá? É uma conversa, então diálogo é uma conversa, onde há uma interação, tá? Se não houver interação, é um monólogo. É um monólogo, né? Então, isso é importante, tá? E outra coisa, não é DR, tá? O que a gente está indo ver aqui hoje, estudar, não é DR, é diálogo, tá? Não é monólogo, uma pessoa só falando. São os dois, um interagindo com o outro, como nós acabamos de ver aqui, tá? Mas antes da gente entrar lá no estudo propriamente dito, nós vamos ler um versículo muito importante da Bíblia que vem para o nosso coração. Está lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a injustiça, mas não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? Então é esse amor que nós estamos buscando. É esse amor dentro do casamento que a gente busca viver dia após dia, tá? Então, lendo, né, o versículo, entendido qual é o amor que nós buscamos, vamos para a parte do diálogo então. Nós já falamos que o diálogo é essencial, já falamos que a falta dele arrasa com o casamento, certo? Nós já falamos que acontece muito, gente, quantos casais a gente conhece que tem filhos, né? Os filhos crescem, aí daqui a pouco os filhos se casam, os filhos ou vão para a faculdade, vão estudar fora, ou vão trabalhar fora, ou de repente acontece algo de ruim na vida de uma família, e de repente os filhos se vão, né, por alguma fatalidade, e aí de repente o marido e a mulher se veem sozinhos. E aí? Como é que faz? Quantos casais, quando não tem mais os filhos dentro da sua casa, se tornam estranhos um para o outro, né? Eles olham assim, já não conhecem mais um ao outro, já não sabem. Não tem o que falar. É isso, já não sabe os gostos, né? O que um gosta, o que não, o outro não gosta. Por que isso? Porque ao longo desse caminho do casamento, ao longo da vida, param de conversar, né? Ao longo da vida, param de buscar o diálogo, param de conhecer, param de buscar se conhecer melhor, se aprofundar em se conhecer, né? Então, aí quando eles se veem sozinhos novamente, é como se fossem dois estranhos. E aí é muito difícil para eles retomarem isso. A gente conhece que muito casal, quando chega nessa fase, se separa, né? Se divorcia, porque não consegue mais encontrar nada em comum entre eles, tá? Então, para que isso não ocorra, gente, a gente precisa ficar muito atento ao diálogo, né? A essa interação um com o outro, tá? Nós precisamos ter, é essencial. E uma das formas que se faz isso, pastora, é tendo a prática também de reservar tempo para o casal. Sim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Então, reservando tempo para o casal. Isso, eu lembro que uma vez eu e a pastora, depois de muito tempo,
nós fomos reservar um tempo só para nós e saímos só nós. E a gente saiu e quando a gente estava num lugar, nós fomos no shopping, aí fomos lanchar, nós sentamos na mesa e começamos a ficar pensando, nossa, Bianca aqui, né, ia gostar, que não sei o que, coisa e tal, bebê. Ai, Gabriel, parou, vamos parar de falar das crianças? Vamos falar de nós? Será que nós não temos assunto mais? Nós vamos só falar dos nossos filhos que não estão aqui, nos deram férias, tinham ido para casa de alguém, não lembro quem. Mas vamos falar de nós, a gente está aqui para nós. E a gente, opa, é verdade, peraí, a gente está aqui para nós, vamos curtir nós então. Isso, né? Então isso é importante. Então vamos lá, hoje nós vamos ver 10 passos que nós devemos seguir para poder restaurar o diálogo dentro do nosso casamento, tá? São 10 passos para você ter um diálogo de sucesso, tá bom? Dentro do casamento. Vamos lá então? Então olha só, pega aí um lápis, uma caneta, um papel e anota esses passos para que você possa colocar em prática. Diz um sábio que mais vale a ponta de um pequeno lápis do que uma grande memória. Então anota aí para você não esquecer, colocar visível e poder praticar todos os dias na tua vida. Verdade. E outra observação, tá? Para que a gente mude os maus hábitos, nós precisamos repetir os bons hábitos todos os dias de nossas vidas. Então, para que essa mudança ocorra dentro do casamento, repita todos os dias da tua vida, para que você possa mudar os teus hábitos, para que o casamento de vocês possam ser abençoados, tá bom? Então vamos lá? Primeiro passo, gente. Primeiro a gente precisa saber qual mensagem que nós queremos passar. Qual é o assunto desse diálogo? Qual é o assunto dessa conversa, tá? Então, nós precisamos pensar antes de conversar, tá? Porque, gente, nós temos muitos pensamentos. A mulher, então, né? Como nós pensamos? Então, nós temos muitos desejos, sonhos, anseios, dificuldades, medos, dúvidas, angústias, né? Nós temos tudo isso em um só pensamento. Na mulher é verdade, no homem eles vão assim mais devagarzinho, né? Eles conseguem separar melhor, mas não quer dizer que eles também não tenham muitos pensamentos. Não, na verdade a gente não consegue pensar tanto assim, velho. O homem fala assim, eu vou pensar aqui, vou pensar no trabalho, então eu só penso no trabalho. Vou pensar na família, só penso na família. E a família tem que dividir. Pensa no casamento, pensa no cônjuge e pensa nos filhos. Então na hora que está pensando em um, não consegue pensar em outro. Isso. Né? O marido vai pensar no futebol, só consegue pensar ali no futebol. Então ele não consegue pensar em várias coisas. Então para nós mulheres, quando nós queremos ter um diálogo com o nosso marido, então a gente tem que ir devagar, tá? Porque senão daqui a pouco eles estão fazendo confusão com o assunto. Inclusive porque o homem fala assim, olha, vou chegar em casa, vou conversar com a minha mulher. E aí só fala nisso de novo quando chega em casa para conversar com a mulher. A mulher não. Hoje eu vou conversar com meu marido, porque hoje ele vai ouvir. Hoje eu vou falar isso, isso e isso. Porque se ele falar isso, eu vou fazer assim. Aí já começa a fazer toda a conversa, né? Homem não. Homem fala assim, eu vou conversar com minha mulher hoje quando eu chegar em casa. Tá bom. Só vou conversar isso de novo quando eu chegar em casa. Muito bem. Então agora a gente vai entender o seguinte. O que a mensagem não pode ser, tá? Lembrando que nós estamos buscando restaurar o diálogo saudável dentro do nosso casamento, tá? Então, o que essa mensagem não pode ser, gente? Ela não pode ser de acusações, tá? Não pode ser de julgamentos, tá bom? Não pode ser de achismos, tá? Não pode ser de comparações. Nós temos falado isso demais aqui. Não se compare, não compare o seu marido com outros maridos, não compare vocês, né, homens, não comparem as esposas de vocês com outras, porque cada um de nós somos únicos e especiais para Deus, tá? Somos diferentes e o Senhor tem uma história única e distinta para cada um de nós. Então, não se compare, tá? Porque o que acontece na maioria das comparações? Você acaba se rebaixando. Essa que é a verdade. Você se rebaixa ou rebaixa ou humilha a pessoa na qual você está comparando ela com alguém, tá? Então tá bom. Agora, o que a mensagem ela tem que ser ou ter, tá? Ela tem que ser uma mensagem de otimismo, tá bom? Palavras de otimismo. Tem que ter palavras de afirmação, por exemplo, aos maridos. Amor, o jantar estava ótimo. Fala aí, amor. Amor, o jantar estava maravilhoso. Isso. Perfeito, como só você sabe fazer. Isso aí. Você vai conseguir, amor, você vai conseguir. Ou nós vamos conseguir. Não, nós dois juntos nós vamos conseguir. Tá? Então,
palavras de otimismo, de afirmação, tá bom? Precisa também conter perguntas abertas nesse diálogo. Para quê? No diálogo nós estamos buscando conhecer um ao outro, né? Saber quais são os desejos, quais são as necessidades um do outro, não é isso? A gente tem falado que no casamento a gente está o quê? É um ajudando o outro, não é isso? Quando eu consigo fazer, né, o meu marido ou a minha esposa feliz, né, eu sou feliz automaticamente, não é isso? Então eu estou investindo, porque esse retorno do investimento vai chegar até a mim, gente, com certeza vai, tá bom? Então nós já falamos então na questão da mensagem. O que é a mensagem, o que ela precisa ter e o que ela não pode ter, tá certo? Segundo passo, preste atenção no destinatário da conversa. Ele é a peça principal, ou ela é a peça principal, tá? Preste bastante atenção. Olha, invista em pequenos gestos. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Como foi o dia de trabalho, meu amor? Né? Como foi o seu dia? Né? Como que você está? Atitudes de gestos de amor, beijinho, né? Quantos casais que esquecem disso, né? Durante o período do casamento, não precisa ser aquele beijo, mas um selinho. Embora aquele beijo seja muito bom. Sim, né? Mas às vezes tem casal que nem selinho dá. Então comece com selinho, tá? Nós temos esse costume de não sair. Sim. E toda vez que chega, dar beijinho. Dá um selinho. E quando não dá, aí a gente já sabe que, ou às vezes de repente a correria mesmo, que acontece. Porque chega às vezes muito cansado, muito estressado, nosso, né? Já. Porque... Mas ela já falou, me deu beijinho hoje? Você me deu beijinho? Não, às vezes mesmo fala, às vezes eu chego tão cansado que passo direto assim, eu volto, amor, eu te dei um beijinho quando eu cheguei? Quando a gente às vezes estranha um pouquinho um ao outro, aí falta o selinho, já sabe que o negócio é mais sério, entendeu? Que a gente precisa resolver, tá bom? Então vamos lá, preste atenção no destinatário do diálogo, tá? Ele é a pessoa principal dessa conversa, desse diálogo, tá bom? Não seja egoísta, não seja egoísta. No diálogo, você vai, como eu disse, né, vai prestar atenção no destinatário, então você vai abrir mão dos seus desejos, você vai, né, colocar em segundo lugar. Em primeiro lugar, fica o seu esposo ou fica a sua esposa, tá? Para que você possa conversar de maneira saudável com ele. Uma coisa que é importante nesse ponto aqui, de nós não sermos egoístas, sabe qual é, pastor? É a gente prestar atenção nos valores que cada um tem. Verdade. Gente, isso é muito importante. Olha só, eu sou mineirinha e ele é carioca. Tá? Só pra gente entender. Naturalizado mineiro. Sim, então são culturas bem diferentes, né, de criação. Algumas coisas, alguns pontos se parecem, mas outros não. Então, nesse diálogo, a gente estou trazendo esse exemplo nosso, porque quando nós sentamos para conversar, um tem que respeitar o valor do outro. Sabe, aquilo que nós aprendemos, né, com os nossos pais, aquilo que nós aprendemos durante a vida, sabe, nós precisamos aprender a respeitar como um sente. Eu quando vou conversar com ele, eu preciso respeitar como ele está se sentindo, como ele está, né, naquele dia, naquele momento. Eu preciso respeitar o que ele, a necessidade dele, sabe, o que ele está precisando naquele momento, tá? Então respeitem os valores um do outro, tá bom? Nesse momento do diálogo é importantíssimo, tá bom? Quarto ponto, procure assuntos em comum. Aí é uma dica valiosíssima para quem já perdeu o diálogo. É uma forma fácil de recuperar. E aí vai pensar, meu Deus, o que eu vou conversar com ele agora? Ah, mas eu não tenho nada de comum com ele. Mentira, isso é uma mentira do diabo sobre a tua vida. Sim. Vocês não iam estar casados ou ter se unido se vocês fossem tão incompatíveis. Verdade. Isso não existe. Se não tivesse alguma coisa vocês têm algo em comum. Com Sim. certeza tem. Então procure, sabe, rever, analisar o que vocês têm em comum. Sabe, essa questão de prestar atenção no outro, né? Verdade. Você vai procurar saber quais são os gostos. Começa a observar quais são os gostos da sua esposa. Começa a observar quais são os gostos do seu marido, sabe? Para você se inteirar desses gostos e chegar e conversar. Tá? Por quê, pastor? Não, saber quais são os gostos do seu marido. A pastora, por exemplo, se eu quero ver ela feliz, eu não vou chegar em casa com um buquê de flores. Eu vou chegar com uma caixa de bombom. Porque Verdade. o buquê de flores não agrada a ela
Eu acho lindo, gente. Mas ela acha linda, mas ela não cuida, ela não sabe cuidar, não tem paciência para cuidar, não consegue tempo para cuidar, mas o bombom ela vai se deliciar. Eu já falei isso aqui antes, é uma verdade, né? Por exemplo, eu já falei também de questão de futebol, assuntos comuns, assim, e que todo casal vive. Se eu tiver que sentar para assistir sozinha, eu não vou, mas como eu sei que ele gosta da minha companhia junto, então eu vou sentar, presta um pouco de atenção e daqui a pouco a gente tenta conversar, mas não atrapalhe, né? A mulher, a gente gosta de conversar, a gente não pode atrapalhar também esse momento deles, mas deu para entender, gente? É procurar conhecer novamente, sabe? Se nós procurarmos conhecer os gostos um do outro, vai ser mais fácil de começar um diálogo, sabe? A gente vai começar a se inteirar desse assunto que o outro gosta, para poder conversar. Sabe por quê? Porque aí você senta, o pastor até falou aqui, a gente senta para conversar, às vezes vai sair, e aí qual que é o assunto que reina dentro dos casais? Filhos. Filhos. É um assunto em comum? É um assunto importante? É um assunto que tem que ser falado, esclarecido? A visão do marido e da mulher tem que estar alinhada em relação à criação dos filhos? Tem. Sim. Mas o diálogo do marido e da mulher não pode se prender somente nos filhos, tá? A vida no casamento não é só a criação de filhos, o casamento não é só ter filhos, vai muito mais além. Até porque se os pais não estiverem bem, isso vai acabar refletindo nos filhos, porque eles sentem isso. Verdade. Por menor que seja a criança, gente, ela ainda pode não entender muito bem a situação, mas que ela sente que algo está errado, isso ela sente. Tá? A gente sabe que até estudo comprovado que se acontecer numa discussão, uma criancinha pequenininha, né, ela vê ou perceber, ela vai tomar partido da mãe. Sempre né? Protege a mãe. Então eles percebem isso. Verdade. Tá? Então não se prenda somente no assunto filhos, tá? Vamos buscar aí variedade de assuntos, tá bom? Quinto passo, tire um tempo de qualidade para o diálogo. Vamos lá, os pontos do tempo de qualidade? Tempo a sós, fazer uma programação juntos, e mais, ir ao cinema, ou agora, né, nesse período da pandemia, um cineminha em casa, né? Como é bom, gente, a gente tirar um tempo e assistir algo juntos, um cineminha ou um documentário, dependendo do gosto, né, de cada um, não é isso? O que, amor? Não, tô vendo se você colocou aí um negócio, se você não colocou eu vou falar. Passeios, né, que vocês possam passear, ter uma programação mais íntima em casa, somente os dois, tá? Aí usem a criatividade, tá bom? Usem a criatividade, tá bom? Reaprendam a se divertirem juntos. Isso é importantíssimo, tá? Procurem fazer o outro rir com você, tá? Procure fazer. É tão gostoso quando você consegue se divertir com seu cônjuge, né? Verdade. Coisinha boba, gente, assunto bobo. De repente, o mineiro gosta de falar assim, né? Uma nota que você dá, aí o seu cônjuge vai rir, de repente dá uma nota que você deu, você não vai apelar, né? Procure se divertir, gente. Não é muito legal? Eu, de vez em quando, dou umas pisadas fora da faixa, eu mesmo a primeira a zoar. E ele vai rindo, e aí fica muito mais leve, sabe? É porque a gente já tem tantas lutas, né? Verdade. No nosso dia a dia, que se a gente, sabe... Eu tenho aprendido que é onde a gente foca, expande. E se eu focar só nos problemas, o que vai expandir? Os problemas. Então eu preciso focar em outras coisas, eu preciso focar em solução, eu preciso focar em algo mais leve, para que isso possa expandir na minha vida, na vida da minha família, tá bom? Amém. Falei tudo? Esqueceu de falar de um programinha. Qual? Queijos e vinho. Tá bom, não. É uma programação mais íntima. Tá né? bom. Porque a gente conversa pra caramba. É uma programação mais íntima, né? Que você pode, a dois, use a criatividade de vocês. Tá? Mas é sério, isso que a pastora está falando, reserve um tempo de qualidade para conversar, bater papo, né? O diálogo ele pode ser usado em vários momentos para resolver situações, para se colocar algumas ideias e projetos. Sim. E também simplesmente para jogar a conversa fora. Também.
para se divertir, para falar de coisas. Às vezes eu vejo alguma coisa engraçada na internet, eu chamo a pastora para ver, ela vê alguma coisa, me chama e a gente começa a rir, conversar daquilo ali que a gente viu. E aí já começa. Tem que ser também momentos de descontração, de diversão. Também. Jogar a conversa fora. É necessário. Que tá? nunca é jogada fora, a verdade é essa. Não. Sempre a gente tem algum ganho, tá? Verdade. Outra coisa, desliga a TV. Se vocês não estão vendo nada em comum e vocês estão querendo dialogar, então, né, parte do princípio de você prestar atenção um no outro, tá? TV, celular. A não ser que seja uma programação em conjunto. Celular, gente, ultimamente, né, a gente tem visto, e vários vídeos a gente vê falando sobre isso, né? A questão, você sai, aí você olha para as mesas, né, de quem tá ali, tá todo mundo no celular. Olhando, conversa mesmo não tem mais, diálogo mesmo não tem mais. Aí você vê casais, né, saindo sozinhos, mas celular, né, e o outro fica boiando assim, vocês estão me entendendo? Então vamos ficar atentos a isso aí, tá? Sexto, realmente esteja presente, tá? Isso me fez muito lembrar de um filme que eu gosto muito, é um filme de comédia, As Branquelas. As Branquelas? As Branquelas. Que o policial, um deles, quando ele chega em casa, que a esposa fica brava por causa do trabalho dele, né, que tá ocupando muito tempo, aí ela quer conversar com ele, ele senta na cadeira para poder ouvir a esposa falando, né, e ela começa, que ela tá brava, né, tá nervosa, e ele, daqui a pouco ele dorme, e aí quando ela, ele, né, isso, e existem várias outras piadas relacionadas a isso. Então esteja presente de corpo e alma, tá bom? Procurem se olhar. Procurem se olhar. Isso é importantíssimo, né? Na conversa a dois é importantíssimo. Gente, é terrível quando você está conversando com uma pessoa e ela olha para o outro lado, né? Ela olha para outro canto, ela escolhe um outro ponto. É terrível isso, não é verdade? Então procurem se olhar. Eu sei que talvez no começo vai ser um pouco difícil, né? Porque talvez a distância fez isso com você. Mas procure treinar, sabe? Procurem praticar isso, procurem praticar se olharem, né? Aí sim, um olhar que não seja de julgamento, nem de acusação, tá? Mas daqui a pouco esse olhar vai passar a ser um olhar de admiração, tá? Esse olhar, né, antigo, os primeiros olhares vão ser resgatados. Você vai começar a olhar para o teu esposo com um olhar de amor, né? Um olhar de admiração, de gratidão, tá? Então, importantíssimo dentro do diálogo. E sem contar que um diálogo olho no olho, né, com troca de olhares, ele traz verdades. Não é verdade? Às vezes no teu olhar, as pessoas conseguem, o seu cônjuge principalmente, consegue ver verdade, né, na forma como você está encarando, olhando, né? Isso. Encarando não, é olhando, né? Então isso é importante, né? Um diálogo olho no olho traz verdades. Isso aí. Sétimo passo: seja objetivo, mas não cruel. Importante isso. Não é? Os homens são mais objetivos que a gente. Fato. A gente às vezes pode... nós somos detalhistas, então a gente às vezes quer trazer muitos fatos, né, muitos detalhes, nosso cabelo está montando, e eles são objetivos, né? Mas não quer dizer que eles, sendo objetivos, que precisam ser cruéis. E da mesma forma, a gente, quando consegue, né, que nós precisamos ser mais objetivos, a verdade é essa, né? Quando nós somos objetivos, a gente também não precisa ser cruel, porque a mulher também sabe ser cruel. Você sabe. Né? A mulher sabe. E quando ela quer ser cruel, aí que ela é certeira, aí que ela vai, quer um objetivo que não tem, ela aparece objetivo, pum, para ser cruel. Ela cria o objetivo. Então, olha, seja objetivo, mas não cruel. Escolha as palavras, tá bom? Para que você possa realmente entregar a mensagem que você deseja com amor, tá? Fique atento a isso.
O 8º passo, seja paciente, transparente e verdadeiro, tá? Esteja disposto a ouvir e a aprender. A gente tem falado muito aqui que a Bíblia fala o quê? Esteja pronto a ouvir e tardio para falar, tá? Então isso é muito sério, tá? Nesse ponto aqui, para que a gente possa ser paciente, transparente e verdadeiro, tá? Nós precisamos saber ouvir, porque uma coisa a gente precisa entender: nós não somos donos da verdade, né? Todos nós estamos aqui para aprender, né? E eu aprendo com ele e ele aprende comigo, tá? Gente, isso aqui que eu tô passando para vocês é uma evolução para mim, tá? Eu tenho aprendido muito com ele nesses anos de casamento a conversar, né? A botar para fora o que eu tenho sentido, as minhas necessidades, né? E isso eu tenho aprendido com ele, porque, como eu já falei, eu sou mais caladinha, né? Pode até não parecer aqui, mas eu sou mais caladinha, mais na minha, né? Mais fechada. Então, eu tenho aprendido com ele todos esses anos a dialogar mais, tá? E eu, como venho da área da comunicação, né? Do falar, do expressar, eu tô aprendendo muito também a ouvir, né? E a ouvir e a estar atento ao que eu estou ouvindo. Isso. Né? Então, Tiago 1,19, tá? Pronto para ouvir, tardio para falar. Verdade. Tá? O 9º passo, permita que o outro fale. Presta atenção. O 8º passo, tenha paciência. Não é isso? O que mais? Seja transparente e verdadeiro, mas seja paciente. Para quê? Para o 9º passo, permita que o outro fale. Inclusive porque se ele não falar, será um monólogo e não um diálogo. Isso daí. Então, tenha paciência. Deixa o outro falar, tá bom? Deixa o seu marido falar. Nós, mulheres, precisamos... Eu confesso, eu tenho uma dificuldade. Às vezes eu quero adivinhar o que ele está falando, então completar o que ele está falando. Entendeu? Então, às vezes eu não tenho muita paciência de esperar. Então é um exercício para mim. Então o que a gente está trazendo para vocês são coisas que a gente vive no nosso dia a dia, tá? Então nós precisamos deixar o outro falar. Esposas, deixem o marido falar. Gente, quantas mulheres que oprimem seus maridos, né? Não deixam seus maridos falarem, não deixam seus maridos expressarem, porque acham que o que eles vão falar não interessa, porque acham que o que eles vão falar não tem nada de bom para passar ou para ensinar, né? E é ao contrário, tá? Então, mulheres, deixem o esposo falar. Maridos, deixem as esposas falarem. Eu ia falar isso, que é muito importante também. Sim. Porque, na verdade, nós também temos muito casos de maridos que oprimem as esposas, né? E não deixam elas se expressarem, não deixam elas falarem, não deixam elas pensarem, né? Esquece que são mentes pensantes, né? E que raciocinam, então... E a gente tem uma necessidade de falar. E a mulher já tem essa necessidade natural de falar, né? Mais do que o homem. Então também deixem as mulheres falarem, deixem elas se expressarem. Ajudem a sua esposa a se expressar melhor, a conseguir se fazer compreendida no diálogo. Isso, tá? Então, permita que o outro fale. Então não vá tirando conclusões, não vá, né, com seus achismos, não vá tecendo nenhuma teoria, né? Antes com a fala, né? Com o início da fala, não vá tirando conclusões precipitadas. Muitas das vezes eu já fiz isso com a pastora e na verdade eu quebrava a cara. Quer falar, tá vendo? Não deixou eu falar, não é nada disso que eu tô falando, é outra coisa. Eu falei, tá, desculpa. Então não tire conclusões precipitadas, tá? Deixe o outro falar. Verdade. Tá bom? E o 10º passo, não interrompa o outro. É importantíssimo, gente. Não interrompa o outro, tá? No diálogo, como nós já falamos, tudo que nós falamos aqui, mas o respeito é essencial. Nós falamos de respeitar os valores em relação a como falar, né? Que a gente precisa falar com o outro como o outro gostaria, né, que a gente falasse, não é isso? Então, mas para que você também não interrompa o outro quando estiver falando, tá? É o 10º e o último passo, porque é importantíssimo. Porque se você interromper, na realidade nós falamos aqui da questão de não tirar... Voltamos!
Deu um probleminha aqui. Eu acho que foi a Google. É, a Google. A Google apareceu na noça live, ela quis participar da live. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Pera aí, porque a gente mexeu aqui na câmera e deu uma diferençazinha. Aí, agora... Muito bem. Agora foi. Muito bem. Então, 10º passo de novo, por favor. não interrompa o outro. Não interrompa o outro. Tá bom, gente? Deixa o outro falar. Preste atenção no que ele está falando, para que você não se veja perdido, porque depois ele vai querer um feedback daquilo que foi conversado, né? Daquilo que foi falado naquele momento ali. E esse feedback é importantíssimo, tá bom? Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, olha. Procurem manter os assuntos em dia, para não ficar nada para trás, para que não prejudique o futuro de vocês, tá? Forte. Não é verdade? Acontece muito, às vezes aconteceu tantas coisas no seu dia, tantas decisões a serem tomadas ou problemas que aconteceram e que você precisava compartilhar com o teu marido ou com a tua esposa e de repente você esqueceu, não compartilhou, não colocou em dia o assunto de vocês e aí lá na frente isso vai trazer um problema altíssimo, gravíssimo para vocês, tá? Que, inclusive, quando isso vier à tona, o que você vai falar? Esqueci de falar. E aí vai gerar... Sim, vai gerar problema. Muita confusão. Muita confusão. Então mantenham a conversa em dia, tá? Não deixe nada para trás para que não atrapalhe o futuro de vocês. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje das nossas vidas. Essa foi a nossa live de hoje. O nosso desejo é que você tenha assimilado, né, aquilo que você precisa, que você possa ser alcançado pela bênção de Deus através dessas palavras, tá bom? Que você possa colocar em prática aquilo que você sabe, o que você necessita aí dentro do diálogo, para restaurar o diálogo dentro do seu casamento. E esses pontos que nós trouxemos aqui, gente, servem para um diálogo com qualquer outra pessoa. O diálogo com os filhos também, tá? É importantíssimo manter o diálogo com os filhos saudáveis, né? Esse diálogo, um diálogo saudável, tá? Ele precisa encontrar dentro de casa, nos pais, nos irmãos, alguém em quem confiar. Isso só vai acontecer através de um diálogo saudável, tá bom? Isso que a pastora falou é muito importante. Na verdade, nós direcionamos um assunto para casais, para o relacionamento conjugal, porque nós trabalhamos com casais e essa é uma live para casais. Mas o diálogo, ele é algo que você tem que praticar na sua vida pessoal, né? Em todos os ciclos de convivência que você tem diariamente, você precisa praticar esses princípios dos 10 passos para um diálogo de sucesso, tá ok? Então seja com o cônjuge, seja com os filhos, sejam com os familiares, sejam com os pais, seja com os amigos de trabalho, os irmãos da igreja, os amigos do clube, da escola. É importante que você pratique esses passos também na sua vida de diálogo diária, tá bom? Verdade. Então, vou só repassar os passos, tá bom? Vou ler aqui, porque de cabeça a gente, né? Vamos ler então para vocês então, aqui. Vamos lá. Primeiro passo, saber qual a mensagem que você quer passar. Segundo passo, preste atenção no destinatário da conversa. Ele é a pessoa principal, ou ela, tá bom? Terceiro passo, não seja egoísta. Quarto passo, procure assuntos em comum. Quinto passo, tire um tempo de qualidade para o diálogo. Sexto passo, realmente esteja presente. Sétimo passo, seja objetivo, mas não cruel. Oitavo passo, seja paciente, transparente e verdadeiro. Nono passo, permita que o outro fale. E o 10º passo, não interrompa o outro. Seguindo esses passos, você terá um diálogo de sucesso no seu casamento e na sua vida pessoal também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, pastora? Vamos. Pode orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, obrigado, Pai, em primeiro lugar. Muito obrigado por esse momento aqui. Deus, que nós compartilhamos a Tua Palavra, compartilhamos daquilo que temos aprendido com o Senhor dentro do nosso casamento. Mas em que esses ensinamentos possam ultrapassar fronteiras agora nesta hora. A todos aqueles que vão assistir esse vídeo, estão assistindo, vão assistir,
Pai, onde chegar esse vídeo, que pessoas sejam abençoadas, casamentos sejam restaurados, o diálogo dentro dos casamentos sejam restaurados, sejam curados, Pai, sejam revitalizados, sejam diálogos saudáveis, Pai, que tragam, Senhor, alegria, tragam um casamento feliz, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos cada vida, Pai, que está conosco nessa noite, e aqueles que ainda estarão. Que a bênção do Senhor possa alcançar cada casamento e cada lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, porque é um privilégio poder falar, Senhor, de Ti. Pai, muito obrigada. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação, e a você que está assistindo a gravação dessa live, muito obrigado também por você reservar esse tempo para estar conosco. E nós queremos aqui, para você que é de perto, de Campos dos Goytacazes ou região, reforçar o nosso convite para você estar conosco nas nossas reuniões na Igreja Batista Betânia, às quintas-feiras, às 20 horas, na nossa reunião de oração, e aos domingos, nosso culto de louvor e adoração, que inicia às 19 horas, com o pastor Henrique e pastor Eliana, que são os nossos pastores presidentes. Tá Isso bom? aí, também quero fazer um pedido. Rapidinho, o nosso endereço, Rua Ibitioca, número 92, no Parque Lebré, em Campos dos Goytacazes. Sim, e um pedido nós queremos deixar aqui para vocês também nessa noite, tá? Que vocês possam compartilhar esse vídeo. Se você foi abençoado, compartilhe, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, tá? A nossa página do Face está aí, né? Casamento A3 Oficial. Nós também temos o nosso perfil no Instagram e também no YouTube, Casamento A3 Oficial. Nos acompanhe lá. Curta as nossas páginas, nos acompanhe nas nossas mídias e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Esse é o desejo dos nossos corações, implantar o reino de Deus nas famílias desta terra. Amém. E você pode estar nesse projeto com a gente. Basta compartilhar, curtir e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, graça e paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus negócios, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, até segunda-feira que vem. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.